O caso Adalberto, o mistério do autódromo de Interlagos. A esposa de Adalberto chegou agora ao DHPP. Atenção, a polícia já tem uma linha de investigação. E eu vou colocar no telão aqui, ó, o Bernardo Armani está com a delegada Ivalda Aleixo, que para mim é hoje um dos principais nomes da polícia de São Paulo. Eu estou muito tranquilo em relação a esse caso, porque esse caso vai ser resolvido. Quando eu descobri que o caso tinha caído na mão dessa mulher aqui, eu já sabia que esse caso ia ser resolvido, porque hoje essa pessoa, ela se entrega realmente nos casos e a polícia de São Paulo está muito bem servida com a delegada e a equipe dela, porque ela tem uma equipe competente, né, que atua nos casos, nos principais casos de São Paulo. Então, quando o caso caiu nas mãos da delegada, eu fiquei absolutamente tranquilo. E olha, vai sair o laudo a qualquer momento, não é isso, Bernardo? Esse laudo oficial vai contar tudo o que aconteceu ali, porque o corpo fala. A polícia já tem linhas de investigação e a esposa chegou aí. Acredito até que para pegar os pertences do marido, mas também vai ser ouvida pela polícia. É muito importante que ela fale. Converse agora então com a delegada, com a doutora Ivalda Aleixo, por favor. É ao vivo, é o Cidade Alerta, é o jornalismo da Record. Olá, Gotino, olá a todos. Começar por essa informação de momento. A esposa do Adalberto, a Fernanda, nós vimos ela subindo aqui no Palácio da Polícia, indo até o Departamento de Homicídios, onde nós estamos. Doutora, a gente sabe que alguns pertences do Adalberto, que já foram periciados, o celular, a jaqueta, carteira, todos serão devolvidos agora para a esposa. Mas aproveitando a presença dela aqui, ela também será ouvida, dessa vez, pela Delegacia de Homicídios? Olha, é uma oportunidade de falar com mais calma com ela, né? Porque primeiro tem um depoimento na agonia do desaparecimento, né? Onde está e o que aconteceu. Quando ela esteve aqui depois na terça-feira, rapidamente, em questão de respeito, né? Lógico, vai liberar o corpo, fazer as providências fúnebres, mas é só para conversar mais, ter mais algum detalhe. Mas o principal objetivo foi que nós entregássemos para ela e também comunicar a família, ela está com um advogado, o andamento das investigações, para que ela, com os pais, né, dele, saibam que a gente está trabalhando e como está avançando a investigação. Doutora, a investigação já trabalhava com a hipótese de que algo, talvez alguma briga, desentendimento com seguranças pode ter acontecido com o Adalberto durante o evento. Essa agora seria, talvez, a principal linha nesse momento? Olha, de todos os seguranças que já foram ouvidos, tanto ontem, foram 5, e hoje veio o chefe do cartódromo, aí é o cartódromo, tá? Porque, só para explicar, Gotino, o corpo dele foi encontrado num terreno, no espaço do autódromo, mas muito mais próximo do cartódromo. E o carro estava no estacionamento do cartódromo. Então, ou ele teria que passar, ele vem do autódromo e ele talvez tenha tentado cortar o caminho por esse espaço ali que estava em construção, né? Já estava até cercado ali com acho que com aquele material de alumínio, né? Estava interditada aquela área, né? Aquelas telas de alumínio que então, se ele está passando ali e eventualmente, aí não tem uma acusação, mas eventualmente alguém falou, o que você está fazendo aqui? Pode ser o segurança ou não, o vigia ali, assusta, e ele, se é verdade, segundo o Rafael, que ele tinha ingerido bebida alcoólica e usado entorpecente, e que ele ficou muito agitado, muito nervoso, né? Do nada, e falou que ia embora, assim, qual esse nível, né, de agitação? Será que houve uma reação, houve uma discussão, e aí ele foi imobilizado, ou segurando mesmo ele, né, um mata-leão aí, pisaram nas costas dele, e ele desmaiou, ou assim, ficou desacordado por algum golpe, né, e aí viram, né, o que aconteceu e talvez temendo alguma coisa, tenham jogado ele dentro desse buraco ali. Porque o corpo dele daqui para baixo está bem preservado, né? Seja pelo
o fato de estar naquele buraco de 3 metros de profundidade, em que 40 de circunferência ele entra, mas ele para, porque vai afunilando um pouco. Então, estava preservado. Andar descalço ali, que já tenham tirado essa calça, esse sapato, os pés, né, dele também estavam limpos, né, porque ali estava com muita terra, né, tanto da terra da vala que abriram, como desses buracos de 3 metros. E a viseira do capacete foi encontrada, doutor, é isso? Mas a viseira foi encontrada no fundo, lá no fundão, nos 3 metros. E aonde ele para, não passaria mais nada, né? A viseira estava virada e ele está com o peito aqui e as costas, né? Ambos estão presos, né, nesse círculo aí, né? Então, e a mão ele talvez nem conseguisse movimentar. Tanto que as mãos sofrem, né, a ação do tempo, porque elas estão acima, elas ficam para fora, assim, do corpo, assim. Então, chama atenção porque se ele foi arrastado até ali, então, ele foi arrastado e foi ali que tiraram a calça e o tênis dele, a meia, pode ser. Ele chegou até o carro, aconteceu alguma coisa no carro e depois foi lá que tudo se deu e aí eles voltam e jogam ali, porque quem trabalha ali sabia dessa construção, dessas intervenções que estavam sendo feitas. Ontem, inclusive, depoimentos importantes aqui para a investigação de coordenadores da segurança do evento. Sim, Gotino? Deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta em cima do raciocínio da doutora Ivalda. Então, pelo que eu estou entendendo, a polícia trabalha neste momento muito mais com a possibilidade de alguém que atua ali, não sabemos em qual função, em qual profissão, mas uma pessoa que conhece a área e por algum motivo teria tido uma desavença com ele. Então, essa seria a principal linha da polícia agora, né, doutora? Exatamente, Coutinho. E eu posso, lógico, estar enganada, porque a gente não deixa de analisar nenhuma das possibilidades, mas é o mais viável, né, que ele tenha sido surpreendido ali, ou saindo de um lugar que não poderia estar, né, que é o portão ali, para dar acesso ao cartódromo, e aí, embriagado, talvez tenha se desentendido, e houve aí essa agressão que não deixou marcas, né? Isso também que a gente tem que a gente fica aqui, né? Todas as hipóteses que a gente vai, sentamos os delegados, o investigador fala, sim, mas ele não tinha nada quebrado, sim, mas ele não tinha um soco no nariz, ele não tinha uma marca, né, de estrangulamento, de nada. Então infelizmente, o laudo que vai nos dar a causa mortis. Nós vamos trabalhar em cima disso e quando diz pessoas que estão ali, poderia ser também alguém que estava indo pelo mesmo caminho, tinha outros carros estacionados no estacionamento do cartódromo. Ele era uma pessoa conhecida, segundo consta, e por isso estacionou o carro ali. Só que ele andou mais de 1 quilômetro para chegar no evento. Então, para voltar, talvez bebeu, eu vou cortar caminho, eu vou parar aqui, vou parar para fazer xixi aqui, no meio aqui, escuro, porque já não tinha mais a pista de motociclismo funcionando. Ele pode ter cortado por ali e tentado pular, e aí ele foi surpreendido pelos seguranças. A nós agora, nós já ouvimos seguranças, todos forneceram os dados, celulares, contatos, nada de relevante. Então nós estamos nos concentrando muito em 2 câmeras que nós aprendemos, né? Que é aquele chegando no carro ou não e ele saindo daquela área que era restrita, ou entrando ou saindo, né? E se quando ele entra ou sai, a gente vai ver o horário, e se entra alguém junto ou se sai alguém depois. Então a gente está focando a análise da imagem justamente ali onde ele foi encontrado no final, que é quando se vai para o estacionamento. Tá? Então, a gente quer saber esse meio tempo. Às 19h48, ele fala com a esposa e responde. Mas às 21h12, quando ela pergunta onde ele está, já não tem mais sinal esse telefone. E o telefone foi encontrado com ele, desligado. Quer dizer, estranho, né? Telefone, dinheiro, cartão.
uma jaqueta avaliada num valor aí de R$3.000 e tiram uma calça e um tênis. É muito, muito estranho. Mas é o laudo necroscópico que vai nos dizer ali a causa-mortes. E também uma coisa que nós precisamos saber, aonde estão as manchas, né? Aquele livor que fica quando a pessoa, se ela estava deitado, se ele ficou por um tempo deitado, as manchas estariam, né, depositadas do sangue nas costas. Então ele foi colocado depois de um certo tempo, para ver exatamente qual foi a posição em que ele permaneceu por um certo tempo morto, né? Ou se ele estava desacordado quando foi colocado lá dentro. Essas manchas apareceram quando o corpo foi encontrado? Alguma coisa nas costas? Tinha algumas marcas nas costas, mas poderia ser até do próprio corpo, e também estava sujo, né? Estava com muita terra. Então isso foi feito no ML e aí eu não tenho acesso ainda. Tá bom? Agradeço à diretora do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, delegada Ivalda Aleixo, que está aguardando para ainda hoje, viu, Gotino, esses laudos importantíssimos, exame toxicológico, causa da morte e também aquele sangue encontrado no carro. Era do Adalberto? É isso que a polícia quer responder e elucidar, Gotino. Olha, eu gosto muito da doutora Ivalda, ela é muito transparente. Ela falou, nesse momento essa é a linha. Pode mudar? Pode mudar. Pode mudar, claro, porque um fato novo pode surgir no meio da investigação, uma ligação, um policial que trabalha com ela traz uma imagem nova. Então ela está dizendo, neste momento, a polícia acredita que ele tenha sido levado por alguém que trabalha lá, ou alguém que estava saindo do evento com ele, mas possivelmente alguém que conheça o local porque sabia que tinha uma obra ali. Então, a polícia já vai fechando o cerco. Você viu que a investigação ela já foi mudando. E ela é assim mesmo. Nós somos ansiosos, a polícia não. A polícia trabalha no período dela, no tempo dela. Apresentador de televisão, jornalista e telespectador, tudo ansioso, querendo saber imediatamente o que aconteceu. Então, esse laudo, ou esses laudos que vão sair a qualquer momento, eles já vão dar um norte ainda maior para a polícia.